Canções através dos tempos. Entrevista. A nossa rádio apresenta canções através dos tempos e traz flash cultural. Nossa entrevistada é a advogada doutora Bruna. Vem nos esclarecer sobre direitos do consumidor. A nossa rádio tem uma satisfação enorme em recebê-la aqui para que possa nos esclarecer sobre os direitos do consumidor. Prazer é todo meu, dona Irene. Vamos começar então esclarecendo quem é o consumidor, doutora Bruna? O consumidor nada mais é do que toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto para uso próprio ou um serviço. Por exemplo, se o consumidor vai na Casas Bahia e compra um celular para uso próprio, ele está sendo um consumidor. E se ele contrata um jardineiro para fazer o jardim da sua casa, ele está consumindo o serviço do jardineiro. E o fornecedor, quem seria? O jardineiro e a Casas Bahia, que fornecem o serviço. Toda pessoa física ou jurídica que fornece um serviço público ou privado. A senhora doutora pode esclarecer-nos a respeito do PROCON? Pois não. O PROCON é um órgão municipal. O que acontece? O consumidor vai até esse órgão, que geralmente é no Poupatempo ou na própria prefeitura, como é o caso de Mojimirim, e o PROCON envia uma carta para o fornecedor. O fornecedor tem 15 dias para responder ao consumidor. Caso não responda, o consumidor deve voltar ao PROCON e é marcada uma audiência a partir de 120 dias. Se não houver solução, tem que procurar um órgão no judiciário. Canções através dos tempos. Vocês estão ouvindo Canções através dos tempos. Estamos voltando com a entrevistada doutora Bruna. Canções através dos tempos. Entrevista. Agora o Sejusc. Pois não. O Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. É uma parceria do Centro Judiciário com entidades públicas e privadas para realização de conciliação e mediação. É um PROCON sem carta. Você vai lá, é um órgão personalíssimo que o consumidor deve ir até lá, levar o caso, é marcada uma audiência e se a audiência não tem acordo, ótimo. Agora, se tem acordo, o fornecedor ou o consumidor não cumprem, é um título executivo judicial. Nada mais é do que uma coisa que você pode ir ao judiciário sem o processo de conhecimento. Isso quer dizer que eu posso montar uma ação de execução? Exato. Ainda existe o JEC. Você pode nos esclarecer sobre isso? Pois não, é o Juizado Especial Cível. Na minha opinião, é o melhor, porque ele próprio marca audiência no Sejusc de conciliação. Se não sai acordo, o processo anda no próprio Juizado Especial. Agora, se sai acordo, o processo termina. Agora, se o acordo não é cumprido, daí o novo CPC, no artigo 344, obriga a ter uma audiência conciliatória prévia para fazer uma conciliação. Uma tentativa de conciliação. 70% dos casos que tem audiência de conciliação envolvendo consumidor é solucionada na própria audiência. Canções através dos tempos. Você estava falando, doutora, a respeito desse órgão de conciliação. Quando não existia a conciliação, qual é o procedimento? No Sejusc, termina ali. Mas no JEC, que é o Juizado Especial Cível, a ação continua e o juiz dá uma sentença. Quando o fornecedor, vamos dizer assim, ele perde a ação, ele é obrigado a ressarcir o consumidor e não pratica essa ação, o que vem depois? O fornecedor é obrigado a ressarcir o consumidor. Por exemplo, se o juíza determinou que ele pague uma quantia, ele é obrigado a pagar. Caso ele não pague, a juíza penhora as contas bancárias dele. Então existem penalidades para ele. Sim, com certeza. Ninguém sai sem nenhuma penalidade. Todo mundo é penalizado. E existe algum prazo ou é rápida essas ações? Olha, geralmente demora mais de 1 ano, se não tem acordo na audiência. Porque a juíza tem que dar a sentença, tem que marcar a audiência, Mas geralmente é 1 ano, assim.
Doutora Bruna, para finalizar, o que a senhora indicaria para os nossos ouvintes? Procurar o Juizado Especial Civil, que até 20 salários mínimos não necessita de um advogado. Agora, até 40, de 20 a 40, é necessário um advogado. O próprio Juizado Especial Civil vai marcar a audiência no Sejusc, vai haver a conciliação. Se não houver conciliação, o próprio juiz dá uma sentença. E essa sentença é mandatória. Se a empresa, se o fornecedor não cumprir, ele vai ter as penalidades, vai sofrer as penalidades, como por exemplo, vai ter a conta bancária penhorada ou o fornecedor vai sofrer penalidades. Canções através dos tempos. Estamos voltando com a entrevista da doutora Bruna. Ela está nos esclarecendo sobre PROCON, Sejusc e GEC. Doutora Bruna, os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são obrigados a ter o Código do Consumidor. A senhora pode nos esclarecer melhor sobre esse assunto? Então, dona Irene, nada mais é do que a Lei 12.291, de 20 de julho de 2010, sancionada pelo presidente Lula, que diz que os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são obrigados a manter em local visível e de fácil acesso um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Canções através dos tempos. Doutora Bruna, a nossa rádio agradece a sua presença e seus esclarecimentos e contamos com uma nova entrevista com a senhora. Muito obrigada. Será um prazer, dona Irene. A nossa rádio é uma rádio muito séria e faço questão de vir sempre. Mais uma vez, obrigada. Encerrando então Canções através dos tempos e o Flash Cultural com a entrevista da doutora Bruna, nós nos despedimos e deixamos para vocês Engenheiros do Havaí para o próximo programa. Até lá!